Você já se sentiu incompreendido ou incompreendida? Julgado por suas ações, mesmo quando suas intenções eram as melhores? É exatamente isso que acontece em Mateus 26, versículos de 6 a 13. Uma passagem bíblica que nos leva para um jantar tenso, repleto de emoções e lições valiosas. Uma mulher, movida por um amor profundo, unge Jesus com um perfume caríssimo. Um ato de devoção que gera controvérsia e reprovação. Mas por quê? O que estava por trás daquela atitude? E qual a reação de Jesus diante da situação? Prepare-se para mergulhar em uma história que nos desafia a repensar nossos julgamentos, a valorizar a intenção por trás das ações e a entender o verdadeiro significado do amor sacrificial. Descubra como esse episódio impactou os discípulos e como a atitude da mulher ecoa até os dias de hoje. Não perca essa oportunidade de aprofundar seu conhecimento e extrair lições preciosas para a sua vida. Fique comigo até o final e se surpreenda com as revelações que essa passagem nos reserva. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Em Mateus 26, versículos de 6 a 13, somos transportados para a casa de Simão, o leproso, em Betânia, uma vila a poucos quilômetros de Jerusalém. A identidade de Simão, o leproso, não é clara. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter sido curado por Jesus anteriormente, já que a lepra era uma doença altamente contagiosa e que não permitia o convívio social na época. Outros especulam que ele pode ter sido um leproso que ainda carregava o apelido, ou talvez um parente de alguém curado por Jesus. A mulher que unge Jesus com o perfume caro de nardo puro desafia as normas sociais da época. Na cultura judaica, as mulheres geralmente tinham um papel secundário e não se esperava que tomassem a iniciativa em público. Seu ato extravagante de devoção a Jesus é um testemunho de sua fé profunda e do seu amor incondicional. O valor do perfume, estimado em 1 ano de salário de um trabalhador, destaca a magnitude, a grandeza do gesto da mulher. O nardo puro era importado da Índia e era considerado um luxo. Ao derramar o perfume sobre Jesus, a mulher estava oferecendo o que ela tem de mais valioso, como um ato de adoração. A reação dos discípulos revela as tensões sociais e econômicas da época. Sua preocupação com o desperdício do perfume e a sugestão de que ele poderia ter sido vendido para ajudar os pobres refletem a pobreza generalizada e a desigualdade social que prevalecia na sociedade judaica. A resposta de Jesus vai além dessas preocupações mundanas. Ele reconhece o ato da mulher como uma preparação profética para seu sepultamento, conectando a tradição judaica de ungir os mortos com perfumes. Ao afirmar que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez, Jesus eleva o ato da mulher a um significado extremamente profundo, que supera agora as barreiras culturais e geográficas. Mateus 26, de 6 a 13, é mais do que uma simples história sobre um ato de devoção. É uma janela para a cultura, os valores e as tensões sociais do mundo em que o Senhor Jesus estava vivendo. É uma história sobre amor, sacrifício, fé e a importância de reconhecer e honrar atos de bondade, mesmo que pareçam extravagantes ou desafiadores para as normas sociais. Uma das coisas que me chama a atenção quando eu reflito sobre a vida do Senhor Jesus, sobre seu ministério, em tudo o que lhe aconteceu, é que cada detalhe da sua vida foi providencial. O Senhor Deus, tendo o controle da vida do Senhor Jesus, por entrega do seu Filho, por ato de devoção do Senhor Jesus, estava regendo todos os acontecimentos de sua vida. E em Provérbios capítulo 16, versículo 9, o sábio diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu e você podemos fazer muitos planos, mas se esses planos não estiverem de acordo com a vontade do Senhor Deus, nós não seremos plenos, ainda que eles se tornem fato.
ainda que eles venham a realizar-se, Jesus encontrava prazer na vontade de Deus. O salmista nos fala sobre isso. É muito importante que eu e você aprendamos a ter prazer na vontade de Deus. Veio uma mulher com um frasco de alabastro, com um perfume muito caro, e derramou sobre a cabeça dele, enquanto ele estava à mesa. O verdadeiro culto ao Senhor envolve renúncia pessoal e entrega. A oferta de Maria é o equivalente a 1 ano de trabalho. Ela não fez aquilo de todo jeito, ela planejou, provavelmente. Ela planejou aquilo. Agora pense, quase 1 ano do seu trabalho, você entregar a Jesus. Eu amo a Bíblia Sagrada, amo os homens e mulheres de Deus e suas histórias, e amo também a história de outros homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja que me inspiram a dar a Jesus um culto com excelência. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, eu e você precisamos apresentar nossa vida como uma oferta, entende? Sem reservas, como uma oferta. E Paulo, ele roga aos irmãos, ele faz uma súplica para que nós vivamos dessa maneira. E nesse contexto, eu e você vamos precisar lidar com algumas coisas, dentre elas a crítica. E veja, a crítica dos homens de Deus. Os discípulos de Jesus estavam criticando a serva de Deus por ofertar na vida dele. A crítica humana não pode medir a sinceridade de um coração submisso. Muitas vezes, eu e você, estando na igreja, vamos receber críticas de outros irmãos por causa da forma como nós servimos a Jesus, por causa da nossa entrega. Mas se é real, se é sincero, o Senhor recebe e trabalha. Ao perceberem isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: por que este desperdício? Existe uma aparente contradição entre Mateus 26:8 e João 12, de 4 a 6, onde apenas Judas Iscariotes é mencionado como o discípulo que questiona o desperdício do perfume. Mas, ao meditar nas duas passagens, nós podemos perceber que houve uma reação inicial de surpresa e desaprovação por parte de alguns discípulos, incluindo Judas, e sendo ele aquele que se manifestou de forma mais pública. Nem todos os discípulos compartilhavam da mesma motivação de Judas, que era a ganância e o interesse financeiro. Mas, ao comparar as duas passagens, nós podemos perceber que cada evangelista escolheu enfatizar diferentes aspectos do evento, com Mateus focando na crítica geral e João destacando o papel de Judas, que se destacou mais. De toda forma, a memória do amor e da dedicação ao Senhor Jesus supera ou deve superar o tempo e as críticas. Eu e você precisamos ter um coração ardente pelo Senhor Jesus ainda nos nossos dias, assim como Maria, não importando como isso vai ser percebido ou recebido. E por quê? Por causa do que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Esses irmãos entregaram suas vidas por Jesus, a maioria deles. Se é apenas críticas que eu e você vamos receber, então tá tudo bem. Devemos lembrar que críticas podem esconder motivações erradas. Sim, revela também o coração de quem está criticando. Por exemplo, Judas. O que havia no seu coração não era um zelo para com os pobres, era ganância. Ele era ladrão. Provérbios capítulo 16, versículo 2 diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Há pessoas que gostam de criticar, e muito, criticam tudo, falam mal de tudo, não se posicionam para nada, mas criticam tudo. Deus está avaliando o seu espírito. Deus está avaliando o meu espírito, o nosso espírito, as nossas motivações.
E sabe o que é muito interessante, meu irmão, minha irmã? Deus honra aqueles que o honram, mesmo diante de mal entendidos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. O Senhor Jesus, ele se posiciona a favor de Maria, e não apenas isso. Ele coloca ela em um patamar único. Aonde quer que esse evangelho seja anunciado, ela será lembrada. Isso significa que todas as pregações vão falar sobre ela? Não. Vai além. É que agora o nome dela está escrito na santa palavra de Deus. Faz parte dos evangelhos sagrados, entende? Faz parte da Bíblia Sagrada. Olha que honra é isso. O Senhor Jesus estava assinalando isso. A minha e a sua adoração sincera, elas podem produzir uma colheita extraordinária, que vai além daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Vamos orar? Pai Santo, em meio às tensões e expectativas daquela noite em Betânia, Maria demonstrou um amor que supera o nosso entendimento. Que nós possamos te amar com corações puros e dedicados, sem nos preocupar com as críticas ou julgamentos que podem vir depois disso. Assim como Maria, nós queremos lhe oferecer o que temos de mais precioso, reconhecendo que o Senhor é digno de toda honra e glória. Que nossos corações transbordem de gratidão por seu amor incondicional e que nossas ações reflitam a nossa devoção sincera pelo Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nos deixamos levar pelas opiniões dos outros, duvidando da sinceridade dos nossos corações. Ajuda-nos a discernir as verdadeiras intenções por trás das críticas e a não nos desviarmos do caminho que o Senhor tem para nós. Um caminho de entrega, um caminho de devoção. Que a memória do nosso amor e serviço ao Senhor inspire gerações, assim como a história de Maria, que lhe ungiu. Que nós sejamos lembrados não por nossas conquistas, mas pela nossa devoção e entrega ao Senhor. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual é a Páscoa que ninguém esperava, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: meu melhor quero te dar, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.